E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta e a gente tá aqui com mais um direto do Trono de Deus. Maravilha, hein? E a gente começa aí falando de novo sobre a vida de Jó, né? Deus tem abençoado muito as nossas vidas através da vida de Jó. Hoje, dia 6, nós estamos com o nosso 36º capítulo. Atraso, eu meio que lerdei, literalmente. Estava ali mexendo no meu celular e perdi a noção da hora. Mas estamos aqui para falar de Jó. Não, Marcelo? Uau! Que cabelão lindo, Cláudia. Obrigada. Tá top demais esse cabelo aí, cara. Eu adorei. Eu gosto de cabelo assim, cacheadão, soltão, volumoso. Sabe? Aquele que você segura assim e puxa. É sério. É. Eu tenho que pedir desculpa pro pessoal aqui, que eu sempre limpo. Eu sempre Você sempre limpa? Travou. Você sempre vou limpa. limpar a lente quando eu tô ao vivo. Eu não sei por É, quê. é porque você só vê quando você tá ao vivo, né? Ah, é. E olha, vejo melhor ainda quando eu tô assim de óculos, ó. Não é? Rapaz, eu também. Eu acho incrível assim, né? Que o olho fica até pequenininho quando tira o óculos, né? Né? E olha que meu grau não é muito, não. Meu grau é só para astigmatismo. O meu também é só para mastigar. Não, meu é mastiga e miopia. Tá vendo? Deus me agraciou só com o astigmatismo, graças a ele. Porque A todo mundo Maria, da minha família a tem, né? Maria tá falando devagar, Marcelo. Devagar. Devagarzinho. Vambora. Tá bom, devagar. Vamos que vamos, vamos que vamos. 36, né? Não. Tá ligada, né? 36. Hoje é dia Jó 6. 36, e sabe o que que é? A penúltimo capítulo de Eliú falando. Vamos fazer o 36 e o 37 hoje, Cláudia? A gente faz 2 horas. Eu tô doido para chegar no 38. Se o Instagram deixar. Não, não vamos não. Vamos seguir a ordem direitinho. Embora. Você lembra da tarefa de ontem, qual era? A tarefa de ontem, lembro. Claro que lembro. Poxa, eu falei pro pessoal na live de hoje, no Intensivão 0659, que eu estaria aí com você hoje, fazendo ao vivo, nós dois, mas não deu certo. Pare de mexer no cabelo, rapaz. Tá bonito, mas tá, tipo, muito bonito mesmo. Tá sério, Toda, eu acho lindo o cabelo assim, quando tá volumosão. Eu acho massa. Eu gosto muito. Se eu fosse você, mantinha desse jeito. Os cachos estão extraordinários, o cabelo tá Cláudia. Você falou que não pôde vir hoje, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu decreto. É verdade. Quinta-feira a gente faz um nós dois junto aí. Tá bom? É, não andeis ansioso por coisa alguma. Essa foi a tarefa mesmo, é isso aí. Né? Que o Senhor colocar nas mãos do Senhor e não ficar ansioso. Amei, Maria, é isso mesmo. Muito bom, muito bom. Vamos fazer o seguinte, Claudinha, você quer começar? Eu vou sentar o dedo no avião aqui e convidar algumas pessoas para participarem com a gente, tá bom? Perfeito, aí depois eu faço a mesma coisa. Vamos lá. Então prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência e te mostrarei. E ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e o meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas contigo. Está quem, contigo está quem é Senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, e grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos, antes, com os reis do trono, os assenta para sempre, e são exaltados.
Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhe faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba, abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Sua cara ainda tá no aviãozinho, tenho certeza. Não, tô aqui. Só quero saber até qual que você leu. Eu li até o 8. Até o 8. Eu acho que eu li errado, não? Ah, isso aí. Até o Ai, 8, que susto. iniquidade. Eu olhei aqui a Bíblia e falei, uai, eu Tá. li o 35 de novo? Quer que você tenha umas 3 coisinhas para falar? Eu li até o 8. Diga aí, o que tu queres dizer? Marcelo? Aqui. Marcelo? Ah. Sim, quer falar Não, alguma diga aí coisa? o que tu queres dizer. Tá, do 1 ao 4 ele fala assim, o que Ficou tá me mudo. ouvindo? Agora tô. Ele diz assim, porque na verdade, as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de você é o Senhor do assunto. Você consegue entender o que é que ele quis dizer com isso aí, Cláudia? Não sou eu quem está falando, mas é Deus quem está falando através de mim. Porque o único que é senhor do assunto verdadeiramente é Deus. Então, a minha palavra não vem por mentira. Eu não estou falando nada que seja engano, nada que venha de mim, nada da minha soberba, entendeu? Eu estou falando do que Deus está colocando no meu coração. É Deus, é o Senhor que está falando com você diretamente. Legal. Ele finaliza o 35 dizendo assim, ó. Mas agora, porque Deus, na sua ira, não está punindo nem fazendo muito caso das transgressões. Você abre a sua boca com palavras vazias, amontoando frases sem sabedoria. E aí, mais um pouco de paciência e eu lhe mostrarei que eu tenho os argumentos a favor de Deus. Ele está defendendo Deus. Aquilo que os amigos dele não conseguiram fazer e deixaram Jó ter a impressão de que Deus é o culpado, ele está defendendo a quem ele acredita. Está defendendo Deus, dizendo, Deus, trarei... e eu estava conversando com a minha mãe sobre isso ontem, né, de madrugada. Que assim, é incrível que mesmo Jó questionando o que está acontecendo com ele, mesmo Jó se posicionando diante de Deus, ele em momento nenhum ele blasfema contra Deus, mas ele diz que ele acredita que Deus está sendo injusto. Porque assim, no posicionamento dele, se a justiça vem, se acontecem essas coisas na nossa vida, só quando eu não sou íntegro, só quando eu estou agindo de maneira errônea contra Deus, então Deus está sendo injusto comigo, ele não está olhando para mim verdadeiramente. Oi, Aline! Ele está olhando com uma maneira, de maneira com olhos de homem, né? Ele está ouvindo com ouvidos de homem. O que está acontecendo? Mas ele não, em momento nenhum, ele culpa Deus, ele responsabiliza. Mas ele diz que acha que isso é injusto. Entendeu? E às vezes a gente, assim, tem medo de conversar com Deus, né? Tem medo de falar para Deus o que a gente está sentindo. E a gente acaba guardando isso pra gente como se Deus não tivesse, como se ele não soubesse, como se ele não tivesse conhecimento sobre as coisas que estão dentro do meu coração. Eu vejo Jó cheio de dedos para falar para Deus o que ele está sentindo, mas ele fala. É importante colocar que ele fala, porque eu sempre falo assim, não adianta eu fingi que não estou sentindo isso. Eu posso até falar assim, se eu tiro do meu coração esse sentimento, sabe? Eu estou me sentindo injustiçada, eu estou me sentindo esquecida pelo Senhor,
como ontem eu coloquei no texto bíblico, que Paulo fala isso, ele fala assim, que bom que o Senhor se lembrou de mim, né? Que o Senhor... Como é que Deus se lembrou de mim se ele não esquece de mim, se ele está o tempo todo comigo? Eu acredito que esse é o nosso sentimento. É o meu sentimento de que Deus se esqueceu de mim, entendeu? E não que verdadeiramente ele se esqueceu de mim. E a gente tem medo de falar isso para Deus, mas ele sabe que a gente está sentindo. Ele sabe. Então, o que adianta você sentir e não falar? Eu acredito que é melhor fazer como o Jó fez e falar. Olha, Deus, me perdoa, mas é assim que eu estou sentindo. É assim que está doendo em mim. Até porque eu acredito que Deus quer ouvir isso de você. Para transformar a sua vida, para trabalhar na nossa vida, para transbordar na nossa vida. Senhor, eu tô com raiva. Eu tô com raiva de passar por essa situação. Então, tira essa raiva do meu coração. Eu tô angustiada. Então, tira essa angústia do meu coração, né? Então, eu vejo assim que é importante você posicionar assim. Que é importante você colocar para Deus verdadeiramente seus sentimentos. Não adianta esconder, ele sabe. Ele Sim, sabe. é. E no 6 ele fala justamente, ele fala assim, ó, Cláudio, não poupa a vida... Não, cadê? Eu tô no 36, estou. Ele diz assim, Tá 5, que nem eu. eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Ele é grande na força da sua compreensão. É justamente isso que você está falando. Ele sabe, não adianta eu querer esconder de ninguém. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. No 8, que foi o último que você leu aí, ele diz assim, se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostraram arrogantes. Ele fala sobre as prisões que não vemos. Ele fala sobre as prisões que somos escravos e que não sabemos. Ele fala sobre... Oi, Regi. Beijo no coração. Ele fala sobre os escravos que não sabem que são os escravos, que estão presos e que não sabem que estão presos. Teve uma senhora escravatista, o nome dela é Harriet Tubman. Ela dizia assim, ó, libertei 1000 escravos. Ela disse assim, libertei 1000 escravos. Podia ter libertado outros 1000, se eles soubessem que eram escravos. Ela conta que ela ia nas senzalas, que ela ia nos lugares e falava sobre a liberdade. Falava, não, mas eu não sou escravo, não. Aqui eu sou livre, eu tenho uma casa, eu tenho comida, eu tenho trabalho. Eu não sou escravo, aqui eu estou feliz. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele faz ver as suas obras, e ele faz ver as suas obras e as suas transgressões, e que se mostraram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos. Vou continuar, tá bom? Até o 15. Abre-se-lhes Deixa eu só também falar os um pouquinho ouvidos. antes de você continuar. E ele Fala. pede para Jó que ele tenha paciência, né? Ele fala para Jó assim, Jó, tenha paciência, sabe? É difícil, é uma coisa muito difícil. E geralmente a gente tem medo até de pedir, né? Eu tinha um pastor que ele falava assim, olha, não pede para Deus fé, não. A quantidade de fé que você tem é suficiente dentro de você. Pede para ele para você exercer a fé que ele te deu. Porque quanto mais fé você pede para Deus, mais tribulação você passa. Não pede para Deus paciência, não. Porque você vai passar por situações onde você tenha que exercer a sua paciência. Entendeu? E a gente precisa pedir para Deus para exercer. E mesmo quando eu vou exercer a minha paciência, como é que eu vou exercer a minha paciência? Em momentos de dificuldade. Forma que eu vou exercer a minha paciência em momentos de Em momentos, dificuldades. em momentos E de alta pressão.
Ué. E Eliú tá falando para ele assim, Ele está tenha falando assim, ó, paciência. você só exerce isso com treino. Então, meu filho, para você treinar, você precisa passar por uma situação para treinar. Vamos treinar? E Eliú tá dizendo para Jó assim, Jó, aproveita que você já tá passando pela situação e tenha paciência, É entendeu? curioso isso você falar, Cláudia, porque muitas vezes, Tenha. quando eu estou passando por um período de dificuldade, ou então por um período que preciso muito exercer minha paciência, a coisa que eu falo hoje é assim, Senhor, o que é que está acontecendo? Não te pedi paciência. Eu não quero ter mais paciência. Então, por favor, pare de me provar, me botar para ter paciência, que eu não quero, não. Está excelente a paciência que eu tenho. Então, não precisa me testar na minha paciência, não, que eu sei o limite dela. Que é Ué. desse tamanho assim. Exatamente, exatamente. Mas é isso, e a gente tem. É aquilo que eu vou voltar, a gente tem medo de pedir paciência a Deus, a gente tem medo de falar para Deus como a gente está se sentindo, a gente tem medo de demonstrar para Deus a nossa angústia, porque a gente ainda tem aquela visão que ele faz, que Jó, que Bildade tem, de que Deus vai pegar o cinto e vai me dar uma surra. Porque a gente tem a visão de pai. Entendeu? Então, assim, se eu tô fazendo alguma coisa de Do pai errado, ele vai pegar lá e que a vai me gente teve. bater, vai me colocar de castigo. Então, ele vai me bater, ele vai me colocar de castigo, ele vai me olhar com o olhar 46 dele, entendeu? E eu vou me calar na mesma hora. Então, a gente tem essa visão de pai, cara. Ele é meu pai. Então, assim, ele quer o melhor pra mim, ele vai me corrigir. Beleza. Mas ele é diferente do seu pai em uma coisa. Ele conhece seus pensamentos verdadeiramente, né? A gente às vezes deduz. Eu falei outro dia para Débora assim, que Débora fez uma coisa errada, né? E eu falei para Débora assim: "Ó, não me olha com essa cara não, senão eu vou colocar você de castigo". Aí ela ficou quietinha, não falou nada. Eu disse: "Nem pense. Não pense, que eu conheço seus pensamentos". Aí Fernando pegou e falou assim: "Você não é Deus". Eu falei: "Tá bom, eu deduzo os seus pensamentos". Porque a gente pode até deduzir o que está pensando, porque a gente já passou por essa fase, já esteve no lugar dela, então a gente deduz. Mas Deus não. Deus conhece seus pensamentos, ele conhece seus sentimentos, ele sabe o que está dentro de você. Então não adianta você achar que você está sendo maioral aí, escondendo de Deus. Não, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Não, Senhor, eu não estou chateado, não, com isso que está acontecendo. Acontece mesmo, é normal, é natural, acontece, é para crescimento meu. Deus, está doendo, entendeu? Está doendo muito. Está doendo, estou cansada, estou Me aflita, ajuda aí. estou com medo, entendeu? Estou me sentindo perdido, não estou escutando a sua voz. Dá um sinal, nem que seja de fumaça, porque eu estou com medo. Fala para ele a verdade, É porque ele isso aí. sabe. É E verdade. aproveita a tribulação para pedir paciência. Já está passando por ela mesmo? Olha, já estou aqui na tribulação mesmo, então me ajuda nessa tribulação a exercer minha paciência, me ajuda nessa tribulação a exercer a minha fé, me ajuda nessa tribulação a exercer o fruto do Espírito, porque eu já estou nela mesmo, entendeu? É verdade. Aproveita. É isso que Eliú está dizendo para Jó. Aproveita. Você já está na tribulação e exerce a paciência. É isso aí. Aí, a partir do 10, ele diz: abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam à iniquidade, se convertam da iniquidade. Se Amém, né? ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, são chamados, clamam pedindo socorro. Tá me ouvindo aí? Uhum, sim. Tô te ouvindo. Os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro.
perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos Olha, e morrem cultuais. entre os prostitutos cultuais. Deus Para aí rapidinho no livra o 14. aflito. Vou até o 15. Deus livra o aflito por meio da sua aflição e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Tá, Eu posso ler o poxa, meu vai, 15? eu quero falar sobre Deixa isso eu aí. ler o meu 15. Ele fala assim: mas agora, porque Deus, na sua ira, não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões. Não, eu li errado, desculpa. Tá bom. Eu li o 15 do 35. Ai, que linda, Cláudia. Eu tô bem. Eu preciso de outro óculos. Ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos, né? Eu vejo assim, pode falar? Pode. Eu vejo Deus, né, falando através de Eliú assim. Deus é quem te livra do sofrimento, Jó. Você não está errado. É aquilo que a gente falou. Você não está errado em clamar a Deus por socorro. O erro de muitas pessoas é exatamente esse: é não clamar a Deus por socorro, é não pedir a Deus socorro. Agora, é, é pedir socorro e não ficar se justificando. É pedir socorro, entendeu? Olha, a palavra de Deus diz assim, que quando você, se você confessa os seus pecados e deixa, né? Ele é fiel e justo para te perdoar dos seus pecados e das suas iniquidades. E outra coisa, quando você verdadeiramente se arrepende, pede perdão, ele não se lembra mais das coisas que você fez, ele não fica no seu ouvido dizendo: ah, mas você fez isso. Ah, mas você, quem faz isso? Isso é papel do diabo. Não é papel de Deus. Se arrependeu verdadeiramente, não é remorso, é arrependimento. Se arrependeu verdadeiramente do seu pecado, pediu perdão a Deus, ele vai te perdoar e acabou. Entendeu? Ele vai te perdoar e acabou. Então, assim, ele não tá te castigando, te fazendo sofrer porque você pecou contra ele. Muito pelo contrário. Ele está permitindo o sofrimento para que haja crescimento na sua vida. E ele é quem te livra do sofrimento. Então, se é ele quem te livra do seu sofrimento, pare de justificar uma coisa que você já pediu perdão, uma coisa que ele já esqueceu, que ele já nem lembra que você fez na sua vida, e passe a pedir socorro, sabe? Jeremias fala assim: o meu socorro vem do alto, né? O meu descanso está no alto. A minha salvação vem do alto, minha ajuda vem do alto. O salmista fala isso, né? Que eu olho para o céu e é lá que eu encontro a minha salvação, é lá que eu encontro o meu socorro, é lá que eu encontro o, o alívio para a minha dor, né? E Eliú ainda não estava vivendo o tempo de Jesus Cristo, aonde ele alivia seus fardos, aonde verdadeiramente você não precisa viver mais. Não é que você não precisa. É que não é a lei mais que te salva, mas sim a graça de Jesus Cristo, né? O amor de Jesus Cristo, a morte, o preço pago lá pelo meu pecado. E Eliú já tem consciência disso. Ele tem consciência disso, que se você pediu perdão, se você se arrependeu, ele não vai te condenar. Mas você precisa pedir socorro. Socorro. Senhor, socorro. Me ensina o que eu tenho que aprender. Me molda onde eu preciso ser moldado. Me mostra o que precisa ser corrigido. Sabe? Transforma a minha vida do jeito que o Senhor quer que seja transformada. Age em mim da forma que o Senhor quer que seja melhor para mim. Socorro, socorro, socorro. Eu tô me vendo afundando, socorro, né? Olha para mim. Você vê Jeremias fazendo isso em Lamentações. E olha, Jeremias não está clamando pela vida dele, ele está clamando pela vida do povo, né? O profeta chorão, ele está ali chorando por tudo que ele está passando, por tudo que ele está. Não é nem.
por ele, e sim pelo povo, pelo que o povo está passando, pelo que está acontecendo. E ele está ali chorando, 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 chorando na presença do Senhor, né? Mas ele tem a certeza de que a salvação, a libertação, a cura do povo vem do alto, vem do Senhor. Então, esse clamor dele não é de reclamação. Ah, Senhor, por que o Senhor fez isso? Ah, não. Ele fala, o povo pecou, o povo fez errado, mas perdoa o pecado, perdoa as aflições, porque o meu socorro vem do alto. Vem do alto. Então me socorre, me dá a sua mão, me estende a sua Uhum. mão. Sim. A viúva de Serepta, ela saiu correndo com o filho morto no quarto, e ela sai correndo. E quando o moço de Eliseu pergunta para ela o que foi que aconteceu, ela olha e fala assim: tudo me vai bem, porque não interessa aos meus amigos, não interessa aos meus inimigos, não interessa ao. Não, interessa a Deus. Só que ela não tinha o contato direto com Deus, porque naquela época era o profeta, era o sacerdote, era. E ela chega e fala assim: o filho que tu me deste, eu não pedi. Ela acusa, ela aponta o dedo, sabe? Como o Jó tá fazendo também. Eu não te pedi nada. E ele tá morto. E agora? E ele vai lá e ora, e a criança ressuscita. Então, assim, revive, né? Ressuscitar, só Jesus. Reviver, Lázaro, a criança, enfim. Então, assim, a gente tá pedindo socorro da maneira errada às vezes, sabe? Jó tá pedindo socorro baseado no que ele merece, no que ele Uhum. merece de Deus. Uhum. O que eu mereço de Deus? Eu mereço passar por isso? Eu mereço essa dor na minha vida? Eu mereço tudo isso? Não. Não é por merecimento, mas é por amor. É por amor. E a gente tem que pedir a Deus, entendeu? Porque Ele prometeu que ia nos dar, porque Ele nos ama, e o que Ele vai nos dar é o melhor. É o melhor para a nossa vida. E se não estou enxergando como melhor para a minha vida, então abre os meus olhos para que eu veja porque isso é o melhor para a minha vida. Abre os meus olhos para que eu sinta que isso vai me trazer benefício. Uau, é isso aí, é isso aí. É a jornada. Mesmo que não seja agora, que eu esteja vendo agora, mesmo que eu não esteja vislumbrando agora, mesmo que não seja agora, é um preparatório para o depois, para o extraordinário. É um preparatório para a próxima fase do jogo. Frisar muito. E isso a gente está cego em relação a isso. É igual a Harriet falou, né? Eu libertei 1.000 escravos, libertaria mais 1.000 se eles soubessem quem eram os escravos. E nós estamos escravos de regra. Nós estamos escravos de religião. Eu estou falando que nós somos, eu estou falando que nós estamos. Nós estamos escravos de um Deus. Cortou. Oi, tá me ouvindo ou está cortando? Cortou. Estamos escravos de um Deus. De um Deus que é carrasco, de um Deus que nos mata, de um Deus que nos condena, de um Deus que nos. E não de um Deus amoroso, de um Deus que é paz, de um Deus que é alfa e ômega, de um Deus que é amor. Certo? Ele está reafirmando aqui o 13 e o 14, quando ele diz justamente perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Ele está dizendo sobre a relação, o discernimento do que você quer ouvir
que ouça e o que você quer discernir, entendeu? É muito importante. Ele fala, os ímpios de coração alimentam a ira e quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Eles perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Ele está dizendo, Jó, pare de se achar o merecedor. Não que Jó não merecesse, mas dentro do processo, Jó merecia também o processo. Estava conversando com Verônica sobre isso hoje de manhã. Eu estava conversando sobre isso hoje de manhã. Porque, assim, quando eu falo sobre merecimento, é muito chato você pensar que você é muito justo, que você é honesto, que você é fiel, que você faz as coisas, e que Deus olha para você e diz, mas você não merece, meu filho. Você não merece. É porque Ele nos dá muito mais, Ele nos dá muito além, entendeu? Do que aquilo que nós pedimos e pensamos. E Ele nos dá muito mais e muito além, então Ele nos dá sempre acima do que realmente merecemos. Mas Jó merecia também passar por essa situação, porque ele merecia o que estava por vir. E o que estava por vir? O que estava por vir é eu e a Cláudia falando de Deus através de Jó. São quantos mil anos depois que nós estamos falando da vida desse E cara. você vê isso, você vê Jó preocupado com isso. Ele fala, ele chega e fala assim, o que que as pessoas, Sim. né? O que que vai ficar para o futuro? O que que as pessoas vão Exatamente, olhar para mim e vão ver no exatamente. futuro? É Qual é o exatamente legado isso. que eu vou É deixar? E exatamente Deus está isso. dizendo para ele assim, eu já sabia dessa sua preocupação, por isso você está passando por isso. Porque o E legado que Deus, você vai deixar não vai ficar para amanhã, vai ficar para a exatamente. eternidade. E ele reconta as nossas histórias, sabe, Cláudio? Quando você pensa em Noé, quando eu falo para você de Noé, o que que vem à sua cabeça em primeira mão? Qual a primeira Ele coisa foi que vem à sua cabeça? escolhido por Deus para sobreviver àquele dilúvio. Certo. Mas você sabia que depois do dilúvio ele encheu a cara, foi lá Sim, e o que que ele sim. fez? Ele bebeu, ficou nu, e Hum, os seus filhos foram lá e viram sua nudez. E legal. ele amaldiçoou seu filho por causa disso. Ele nem corrigiu, ele amaldiçoou seu filho por causa disso. Por causa disso, E porque ficou agindo de fofoca porque ele fez um nudes, né? Se fosse na atualidade hoje, é justamente isso. Rapaz, tu viu, velho, Jó fazendo nudes. Jó não, Noé. Oh, Noé fazendo nudes. Mas a primeira coisa que vem à cabeça quando eu pergunto para você sobre Noé, a Maria está respondendo aí, é a arca, é salvar a humanidade, é perpetuar a humanidade e os animais. Mas Jó também fez nudes, mas ninguém lembra do nudes de Jó. Ninguém lembra do nudes de Noé. Jó. De Noé. De Noé. E em Jó 15, ele diz assim, Deus livra o aflito por meio da sua aflição e pelo sofrimento abre os ouvidos. Ele diz assim, Deus nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ninguém lembra de Noé por causa do nudes. As pessoas lembram de Noé por causa da grandiosidade escolhido por Deus, porque Deus viu justiça nele. Ninguém lembra de Jó, porque Jó passou o tempo todo, meses e meses, dizendo que Deus foi injusto com ele. As pessoas lembram de Jó pela paciência e pelo exemplo que ele teve, quando ele arrancou a roupa e fala, Deus me deu, Deus tirou, e bendito seja o nome do Senhor. As pessoas são lembradas e são reforçadas nas suas fraquezas, certo? Então é isso que é importante. Deus nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Diga. E Eliú Eu não sei como é que tá está de tempo falando aí, a para gente tem Jó. muita coisa para ler ainda, viu? Tem 30 minutos. Eliú tá falando para Jó assim: Deus não te despreza, sabe? Deus não te despreza, ele te ama, né? É isso aí. Ele não te despreza. É isso aí. E você vê isso bem claro, assim, em todo o contexto bíblico, o amor de Deus pela vida de Jó. E você falou uma coisa fantástica. Quem lembra de Eliú em toda a história? Uau, né? É verdade. É verdade. Quem lembra de Eliú? Quem lembra? E foi umas Todo mundo porradinhas fala boas, os né? 3 amigos. Ó, todo mundo fala os 3 amigos de Jó que criticaram ele o tempo todo.
né? E que Mas ele teve ninguém fala de paciência para Eliú. passar por É isso. verdade. Fala de Jó, mas ninguém lembra de Eliú. Ai, pega essa chave aí, pelo amor de Deus, pega essa chave aí que me deu até vontade de chorar agora. Pega essa chave aí, porque traga para sua realidade, traga para sua vida hoje e quem é seu Eliú. Lembre do seu Eliú, fale do seu Eliú, não deixe Eliú morrer, porque é essa pessoa que puxa a sua orelha, que diz para você com amor e carinho que é caminho na sua vida, que é caminho na sua jornada, que precisa estar com você até depois do fim. Lembre-se disso, por favor. Lembre-se disso. Lembre-se dos Eliús. A tarefa de hoje é você lembrar dos Eliús e orar pelos Eliús. A tarefa de hoje é essa, é você lembrar dos Eliús e orar pelos Eliús. Ore Faça pelas mais. pessoas. Não só ore por ele, manda uma mensagem agradecendo por ele Mensagem ser para seu ele. Eliú. Uau, Manda uma mensagem falando assim: extraordinário. Vai. olha, Eliú, obrigado. Aí ele vai falar assim: Eliú, acho que você mandou uma mensagem para a pessoa errada. Não, você é o Eliú da minha vida. Da minha vida. Uau, Aproveita para falar extraordinário. por quê. Muito massa. Eu vou do 16 ao 21, tá bom? Bora. Então, olha só. Não se incline para a iniquidade. Assim também a você, Deus procura tirar da angústia. Assim também a você, Deus procura tirar da angústia e levar para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. Mas você se enche de juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Tenha cuidado para que a ira não o leve a zombar, nem permita que a grande quantia de resgate, Marcelo, o deixa eu domine. só frisar o 17 rapidinho, só reler, Frisa. só para frisar. A Tá. minha tradução fala assim: mas agora, farto sobre você é o julgamento que cabe aos ímpios. O julgamento e a justiça o pegaram. É muito importante a gente lembrar disso, porque qual é a reclamação de Jó o tempo todo? Qual é a reclamação de Jó o tempo todo? Que Deus O não ouve julgamento. ele, que Deus não enxerga ele, que é injustiça tudo que ele está passando. E o julgamento das pessoas. O Exatamente, julgamento das verdade, pessoas verdade. sobre a vida dele. Então ele fala assim, lá no 17, mas agora, farto é cansado, né? Sobre você é o julgamento que cabe aos ímpios. Você está olhando, está dando atenção para o julgamento que cabe aos ímpios, né? É isso aí. O Olha só, antes de julgamento você e a continuar, eu quero um justiça o testemunho aqui, pegaram. ó. Antes de você continuar, testemunho aqui, que coisa linda aqui, a Maria falando da Régia aqui, ó. Meu Eliú, que o Senhor lhe abençoe abundantemente pelo amor que você tem à minha vida e a vida dos meus. Sou eternamente grata a Deus por sua vida. Extraordinário, sensacional, Maria. É isso aí. Muito show de bola. Lindo. Continue, Claudinha. Do 17 que você frisou, você se enche do juízo do perverso e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Ou seja, Porque você está dando ouvidos para o que o perverso, para que o ímpio está falando para você e está preocupado se você pecou, se você não pecou contra Deus e por isso você está passando por isso, ao invés de dar ouvidos ao que Deus está falando com você. E é por isso que você está se sentindo, entendeu? Dessa forma. Por isso você está se sentindo perdido. Né? E ele dá um tapa na cara de Jó de uma maneira assim carinhosa, né? com E luva de também pelica. de Zofar, de Eliabe e Sim, sim, de sim. Bildade, ele olha assim e Eu vou fala, voltar no pô, 17 também, que eu para de quero fazer uma julgar. observação. Quero fazer uma observação do 17 e do 21, mas me deixe ir até o 21, que eu quero fazer duas observações Deixa, aí. vai lá. Olha só, o que acontece? E aí o 18, tenha cuidado para que a ira não o leve a zombar, nem permita que a grande quantia
do resgate e o desvio. Será que ele levaria em conta as suas lamúrias em todos os seus grandes esforços para que você se veja livre da angústia? Não suspire pela noite em que povos serão tirados do seu lugar. Cuidado! Não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. Uau, obrigado, Maria. Obrigado mesmo de coração. Louvo a Deus por sua vida, porque você tem sido luz, caminho, direcionamento de Deus para a minha vida. Gratidão. Amém. Toda a honra e a glória é ao Senhor. Em nome Amém. de Jesus. Eu fico muito grato por transbordar de verdade. 17, Cláudia. Olha só, presta atenção nisso. 17 é assim, ó. Deus quer te levar para alcançar aquilo que preparou para você, mas você está se enchendo de atitude do perverso. Não diz que Jó é perverso. Ele não diz verdadeiramente que Jó é perverso. Como Jó não disse à sua mulher que ela era louca. Ele disse, ages como louca. Como Eliú está dizendo para Jó agora, ages como um perverso. Certo? Então, cuidado com isso. E aí no 21 ele diz, não se incline para o mal. Você não é mal. Então, não se incline para isso. Lembre-se de Caim, que quando Deus falou assim, a ira está à sua porta, está batendo e o pecado pode correr o risco de te consumir. E ele foi lá e matou o irmão dele, Abel. Mas a ira é um sentimento certo, na intensidade certa, usado no momento certo. Aí foi um sentimento certo, eu fiquei com raiva. A intensidade certa, eu ia olhar para mim. Eu preciso fazer melhor. Entendeu? E aí, no momento certo meu irmão, me ensine a fazer melhor para o nosso pai. E isso é transbordar. Fiquei arrepiado agora, velho. Isso é transbordar verdadeiramente na vida dos outros. Isso é verdadeiramente autorresponsabilidade. É quando a gente faz isso, e isso que Eliú está trazendo lá de Gênesis para Jó. Ele está dizendo assim, cuidado, não se incline para a iniquidade, você parece preferir a iniquidade do que a dificuldade que você está passando, a miséria que você está passando, você está preferindo isso. Iniquidade do que a miséria. Então, e a sabedoria dele de falar, né? Você parece. Não estou dizendo que você está indo. Está na porta, batendo aí. E se ele continuar batendo com intensidade, capaz de você abrir essa porta. Então, cuidado para não agir como iníquo. Cuidado para não agir como louco. Cara, que capítulo extraordinário. Se esse capítulo está extraordinário, eu fico imaginando o 38, sabia? De verdade. Exatamente. Simbora. Vou do 22 ao 26, pode ser? Pode, manda bala. 22 ao 26. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como... Olha só, Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe pode dizer, cometeste uma injustiça? Lembre-se de exaltar as obras de Deus, que as pessoas celebram. Toda a humanidade olha para elas. As pessoas as contemplam de longe. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender o número dos seus anos. Não se pode calcular. Caramba, ele está dizendo aqui, ó, no intervalo que eu não tinha prestado atenção, ele está dizendo, lembre-se de exaltar as obras de Deus. Não tinha prestado atenção nisso, eu prestei atenção nisso A gente já agora. fez essa tarefa, inclusive, né? Conta as bênçãos, quantas Deus já te deu, né? Para de olhar só as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida, mas conta as coisas boas que você recebeu de Deus, as coisas que Ele fez na sua vida. Lá em Salmos 21, 13, fala assim, ó, Salmos 21, 13,
Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o seu poder. Então, assim, louve a Deus pelo poder que ele tem, entendeu? Independente de como você está se sentindo a respeito disso. Lá em Salmo 94, 12, 94, só um minutinho. É antes de Jó. Salmos 94. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensina a tua lei. Então, fique alegre, porque bem-aventurado é o homem a quem Deus ensina, sabe? A quem Deus se dispõe a ensinar. Olha, se fosse, sei lá, pensa aí numa pessoa famosa que você admira, né? Não sei, fala aí, Marcelo, alguém que você admira. Eu não sou muito de pessoa famosa. Benihim. Jesus. Não, mas eu tô falando terrenamente. Pensa em alguém famoso, por exemplo, Benihim. Legal. Se Pronto. Benihim viesse aqui em casa me ensinar, né? Ele tivesse um espaço aí na agenda dele para me ensinar, para conversar comigo, eu ia me sentir o máximo, né? Mas Deus tá todo dia comigo aqui, me ensinando, e eu não tô postando nas redes sociais, tirando foto com ele, agradecendo porque ele tá me ensinando, né? Que me dá conselho, exaltando o poder dele. Quem é maior? Jesus Cristo, Deus ou Benihim, né? Não que ele não Verdade. seja importante, ele é importante, eu tenho livros deles, né? Sim. Que eu amo, leio e acho fantástico. O mais fantástico em Benihim é o poder de Deus na vida dele. Sim. E eu tenho Sim. um instrutor de É o Benihim mesmo espírito, né? me ensinando e eu não tiro foto e posto nas redes sociais. Eu não agradeço, eu não exalto. Ah, mas tá doendo, Senhor. Mas é a forma que ele tem de te ensinar. Falamos Então, sobre isso ontem, exalte o né? poder Existem dele. 2 processos importantes de aprendizado. O primeiro é pela dor, o segundo pela inteligência emocional. E geralmente a gente escolhe pela dor do que ter o sentimento certo no momento certo e na intensidade certa. É importante lembrar isso. A gente escolhe. Não foi Deus que escolheu isso pra gente. A gente escolhe. A gente faz essa escolha desde o Jardim do Éden, como a gente falou ontem. Desde o Jardim do Éden a gente faz essa escolha. Infelizmente. Olha só, 24, Tô Cláudia, mentindo? me Falo chama. mesmo. Oi? Tô mentindo? Falo mesmo. 24, ele diz assim, ó. 24 não, perdão. Ele diz assim: lembre-se de exaltar as obras de Deus que as pessoas celebram. Toda a humanidade olha para elas. As pessoas as contemplam de longe. Lembre-se de que as pessoas precisam ver Deus em você. Lembre-se sempre de que as pessoas precisam ver Deus em você. Nós já falamos sobre isso aqui. Quando você olha, quando eu olho para a imensidão do planeta, eu olho para as montanhas, eu olho para o céu, eu olho para as coisas que estão à minha volta, eu consigo enxergar o quanto que Deus é grande, o quanto que Ele é extraordinário. Ele está dizendo, lembre-se de exaltar as obras de Deus que as pessoas celebram. Toda a humanidade olha para ela e as pessoas as contemplam de longe. Porém, quando eu olho para dentro do ser humano, eu consigo enxergar a grandiosidade do amor de Deus. E Deus, as pessoas precisam ver Deus na gente. Não só na grandiosidade das montanhas, não só na grandiosidade do sol que sai e volta todos os dias, não na imensidão do céu, mas em mim e em você também. Certo? Isso é fantástico o que você está falando, sabe, Marcelo? Eu vejo assim, eu vou voltar um pouquinho no que você falou antes, que você falou assim, que as pessoas precisam ver Deus em mim. E como é que as pessoas vão ver Deus em mim?
quando eu verdadeiramente deposito a minha confiança nele. Aí as pessoas passam a ver Deus em mim. Não significa que eu não vou passar por problemas, por tribulações ou por aflições. Significa que mesmo quando eu passo por problemas, tribulações e aflições, eu confio em Deus. E aí as pessoas conseguem ver Deus através da minha vida. E o exemplo grandioso disso é o próprio Jesus Cristo, que as pessoas às vezes acham que ele não seria um exemplo porque ele é Deus, mas quando ele estava na Terra aqui, ele estava como um homem. E você vê Deus, para mim isso é muito importante porque é uma das coisas que entra em conflito dentro do meu coração, por isso que eu repito várias vezes. Você vê Jesus Cristo passar pela dor da perda de João Batista, entrar num barco, né? Seguir para o outro lado e curar pessoas e falar do amor de Deus sobre a vida das pessoas com uma calma, uma tranquilidade, uma certeza de salvação, uma certeza de que tudo vai dar certo e esse é o propósito de Deus. E ele pegar e ainda alimentar Que aquelas parece até pessoas. arrogância às vezes. Eu, no lugar de Jesus ali, vou falar de mim, eu teria dito assim, uai, Senhor, o Senhor me deixou curar Lázaro, mandou eu ir lá e mandar Lázaro sair aí da porta. Sai aí de dentro, venha para fora. E ele vem como uma múmia, todo enrolado em atadura. Lázaro era só meu amigo. João Batista, ele, além de ser meu primo, ele estava ali ó, comigo, tete a tete, desde a barriga de Isabel. E a minha intimidade, a minha amizade, meu carinho por ele era muito maior. E eu não posso ir lá e falar assim, eu posso pegar a orelha do guarda que está me levando para a prisão e colocar e colar de volta. Mas eu não posso colocar a cabeça de João de Batista de volta no corpo dele. Porque não é propósito do Senhor. Então eu, Cláudia, entendeu? Questionaria. Como assim? Não, não vou colocar a orelha em ninguém, não. Ah, não vou fazer nada disso, não. E você vê Deus em Jesus Cristo através de pequenas atitudes que ele faz, de sabedoria, sabe? De amor. Não, eu não vou me trancar no quarto e chorar o dia inteiro porque João Batista morreu. Eu vou pregar o evangelho. Porque minha hora é chegada e daqui a pouco eu tô morto, pendurado no madeiro. E quantas pessoas vão para o inferno se eu não fizer isso? Quantas pessoas vão ter fome, sede, se eu não fizer isso? Não, simbora. E quando ele posiciona para Deus assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Cara, Jesus estava sentindo dor. Ele estava sofrendo. Sabe, ele estava sofrendo. Mas eu quero fazer a tua vontade na minha vida, porque eu quero que essa humanidade toda seja salva. E quando Deus se posiciona para mostrar para ele, eu tô com você aqui, Jesus, eu tô aqui com você, o que você quer que eu faça? Ele, pai, não, peraí, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Deixa para lá, daqui a pouco eu tô aí do seu lado, te abraçando, te beijando. Então, isso aí é bobagem. Então, quando você está no meio da tribulação, você está, irmã Helenice, no meio da tribulação, perdeu os 2 filhos, pegar o marido internado, que está tendo uma melhora agora, graças a Deus, e ela Fiquei muito chegar e feliz com as falar, notícias de hoje. no enterro do filho dela, ela falar, Deus deu, Deus levou e louvado seja o nome do Senhor, sabe? Isso para mim é você olhar para a pessoa e ver a imagem de Deus na vida dela. É você ver o Espírito Santo na vida dela. Sabe? Porque eu tenho certeza que tá doendo. Muito.
27 a 33, ele vai falar sobre isso, Cláudio. Olha só, vou dizer aqui, ó. Ele É que atrai eu dou para si as spoiler gotas mesmo. de água. Oi? É que eu dou spoiler mesmo, né? É. Ele diz assim, mas eu também dou, e eu dou de outros capítulos. Ele atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva. A água, as nuvens derramam e gotejam sobre a terra em grande abundância. Pode alguém entender ele? Pode alguém entender como ele estende as nuvens e como os trovões ecoam em sua tenda? Eis que ele espalha sobre elas o seu relâmpago e as encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas ele julga os povos e lhes dá alimento em abundância. Enche as mãos de relâmpago e os arremessa contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele, que é zeloso, olha só, presta atenção nisso aqui, que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Contra a injustiça, ele é zeloso na sua ira. Deus tem inteligência emocional, porque ele é zeloso na sua ira contra a injustiça. Porque você ser zeloso na sua ira contra a justiça é fácil. Eu quero ver nego te dando um monte de porrada na sua cara, tá ligado? E você ser zeloso na sua ira, você respirar, porque Deus criou a gente e espera, ele tem uma expectativa em relação a nós, em relação a mim e a você, diferente daquilo que nós agimos com ele. E ele é zeloso na sua ira para conosco. E aí eu volto na finalização do capítulo de ontem, se eu não me engano. Foi de ontem? Ou foi de anteontem? Peraí. Ele diz assim, ó. Ele diz assim. Não lembro. Não lembro se foi ontem ou anteontem, mas ele diz assim: se Deus Eita, a gente só quisesse, tem 3 minutos. se Deus quisesse tirar a vida, se Deus quisesse tirar a vida do ser humano, tirar o fôlego de vida, ele não tiraria e nada sobraria, mas ele é zeloso na sua ira, ele cuida de nós. Deus é Deus todo-poderoso, Deus é Deus soberano, Deus é Deus que ninguém explica, e Deus é zeloso na sua ira contra a iniquidade. Não é contra o bonzinho. E ele está ensinando isso, a Eliú está ensinando isso para Jó e para os seus amigos, com amor. Ele não está apontando erro de ninguém, ele está dando uma aula sobre amor e zelo de Deus. E cuidado de Deus, inclusive na sua ira. Tem coisa mais 2 minutos. extraordinária que isso? De verdade? Tem. Então, o que eu quero dizer para vocês, para a gente viva o processo. Saiba que ele está sendo. Tá entendendo? Se ele é zeloso na raiva, na ira, você imagine no amor como é que esse pai não é. Então, o processo que você está vivendo é para você entender verdadeiramente que isso vai servir para pessoas daqui a 2, 3 mil anos. Depende das decisões que você vai tomar na sua vida hoje, agora. É desistir ou é continuar? Porque quem desiste ou continua somos nós. Porque é aquele lance de você olhar para cima e falar assim, eu não vou desistir. Deus vai falar, é exatamente isso que eu espero de você. Vou te colocar no muito, porque você foi fiel a mim no pouco. Pai querido, abençoa em nome de Jesus Cristo os nossos Aleluia, Eliús. Pai.
Abençoa essa palavra, Senhor, os nossos corações, transborda na nossa vida e que possamos, em nome de Jesus Cristo, não só ter esse almoço precioso, mas que cada segundo da nossa vida seja precioso na tua presença. Transborda em nós para que possamos declarar, em nome de Jesus Cristo, eu não vou desistir. Em nome de Jesus. Amém.